Será que o problema é das telas? O fato é que todos nós estamos sofrendo. As telas não são um problema de hoje, já passamos pelo consumo excessivo de televisão, de videogames, de computadores e por hora as telas parecem ser a grande prioridade. Você pode nem concordar com isso, eu posso dizer que o problema não é nosso, mas não dá para terceirizar dizer que é a tecnologia que está fazendo isso com a gente. Somos nós que consumimos isso. E essa é uma preocupação geral porque nós não estamos sabendo como lidar com isso em todos os ciclos da vida, sejam crianças, idosos, adolescentes, adultos e todos nós estamos viciados. Com o excesso desses relacionamentos virtualizados, o sofrimento agora vem de uma outra forma. Ele vem digitalizado através de curtidas, compartilhamentos, comentários, cancelamentos. E aí percebam que existe uma dificuldade de expressar os sentimentos quando nós não estamos sendo habituados a isso. Nós não estamos aprendendo a nos comunicar da maneira adequada. E isso faz com que corpo e mente adoeçam e aí surge intolerância como um mecanismo de defesa contra toda essa avalanche de sentimentos. Se não está bom, a gente exclui. Se não concorda, eu cancelo. E aí a sociedade da intolerância à frustração e do imediatismo passa a ganhar uma visibilidade mundial e ficam algumas perguntas para a gente refletir. O que é que você está fazendo pelas suas relações? O que é que eu estou fazendo para diminuir o sofrimento nesse contexto? E todos nós estamos submersos nesse problema. Lembre disso da próxima vez que você for usar a sua tela de celular. Bom, então eu vou aproveitar para falar de dois livros que eu li recentemente e me impactaram bastante. O primeiro deles é esse aqui que se chama A Geração do Quarto, que é do professor Hugo Ferreira. E o segundo livro é esse que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais, do professor Michel, que em 2019 esse livro foi reconhecido como um livro de saúde pública na França. Então vamos começar falando do primeiro, que eu disse que ia comentar isso com vocês. A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Esse professor Hugo, ele entrevistou mais de 3.000 pessoas entre 11 e 18 anos e ele toca em pontos muito sensíveis que nos incomodam e me afetaram profundamente. Porque afinal não é tão simples aceitarmos o fato de que as pessoas se isolam para ficarem menos mal. Isso é muito sério. Elas se isolam porque não conseguem experimentar relacionamentos de confiança, relacionamentos de apoio, e isso está presente em casa, está presente na família, está presente nas escolas e na vida em geral. A escola nem sempre é o lugar acolhedor que deveria, mas ela não é a única responsável por isso. A família, o lar, é a base de toda a nossa educação. Então, o trabalho deve começar em casa. E é por isso que crianças e adolescentes, quando estão isolados dentro do próprio quarto, abrem um alerta para que a gente olhe para isso como um indicador de fragilidade emocional. E isso amplifica muito mais problemas de relacionamentos sociais, problemas no futuro trabalho e outros contextos que virão. Os adultos isolados em si mesmo também denunciam essa realidade. E no final a gente não está nem falando, como o professor Hugo diz, da relação Y, Z, dos millennials e etc. Nós estamos falando de uma geração que tira selfie sorrindo na busca de demonstrar uma felicidade idealizada, imposta pelas redes, com todos os filtros digitais que são possíveis para omitir as imperfeições de corpos reais. Então essa é uma leitura mais do que recomendada para pais, professores, psicólogos, para todos nós, e vale demais. O segundo livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, o título é provocador mesmo, né? Esse professor, ele tem uns comentários muito diretos, que nos incomodam, né? Pelo menos me incomodaram durante a leitura, mas ele traz estudos muito robustos apontando dados epidemiológicos do uso excessivo de telas e também do quanto ainda existem distorções que, embora sejam amplamente difundidas pela sociedade, já foram explicados pelas neurociências. Então, algumas teorias precisam ser reformuladas e a gente precisa deixar algumas coisas para trás, porque já temos informações muito mais precisas. Então, o consumo recreativo das telas, ele ultrapassa o bom senso, já ultrapassou isso há muito tempo. E não se trata de impor regras muito restritas ou estritas, mas de orientar e reorientar para tornar as pessoas mais críticas e responsáveis por esse uso. Pasmem, né? Eu fiquei chocado com essa informação que nos países ocidentais, crianças entre 8 e 12 anos acumulam em média 2 horas e 45 minutos de tela por dia. E entre 13 a 18 anos, essa média pode chegar a 7 horas por dia. E aí, se você gastar um tempinho e fizer as contas, em um ano isso pode chegar a meses plugados na tela, né? Então, só reforçando que eu estou falando aqui de uso recreativo, não de uso para estudos. Porque quando a gente vai comparar os dados de uso de tela para estudos ou atividades profissionais, isso é infinitamente menor.
Então nós estamos alimentando um sistema de recompensa comportamental e emocional muito disfuncional e falho, né? O nosso sistema tem sido pautado no prazer imediato e em falhas nas relações sociais. E como o professor Michel deixa muito claro, nós estamos vivendo relações sociais amputadas e tendo o nosso sistema atencional saqueado. O nosso corpo está ficando cada vez mais sedentário e o nosso sono maltratado. Então, pela primeira vez, essa é uma denúncia, os filhos terão o QI inferior aos dos pais. E a família termina sendo um ponto agravante, e a gente traz essa responsabilização para os formadores e para os espelhos das crianças, porque quanto mais os pais usam os equipamentos, as telas, mais os filhos vão usar. Então, esses modelos de casa são muito importantes. E há necessidade de reorientar algumas atividades, porque estamos todos viciados. Antes dos 6 anos, as crianças não precisam de tela. Elas precisam aprender a se entediar, brincar, desenhar, se movimentar, se expressar. Nós estamos vivendo uma era de adultos que não conseguem se expressar. Isso é muito sério. Crianças pequenas, elas não vão se tornar ineficientes se elas não tiverem tela antes dos 2, 3, 4 anos. E aí entra novamente o papel prioritário dos pais e das escolas na curadoria de conteúdo. Isso é parte prioritária para que a gente consiga estimular as crianças com conteúdos que são adequados à idade delas, ao perfil cognitivo delas. Essa seleção deve ser prévia para que elas passem o tempo vendo conteúdos instigantes e não vendo conteúdos apenas para passar o tempo ou suportar o tédio. Há um fio de esperança, e a esperança é na conscientização do uso saudável de tela. E o que é que nós estamos fazendo com nós mesmos nesse processo? Esse contexto, esse movimento de dependência de telas não está distante de nós, não. A gente está falando aqui de 2 livros que abordaram isso, principalmente no contexto infantil, no contexto dos adolescentes, mas nós vivemos essa realidade. Então chega a hora de a gente pegar os celulares, deixá-los um pouco de lado, Então os celulares podem ser desligados, eles têm esse botão mágico que desliga, isso é o máximo. Eles podem entrar no modo avião e eles podem também ser desconectados quando nós estivermos conversando com outras pessoas. Então pense um pouco sobre isso na próxima vez que você for se conectar realmente com alguém. Não estou dizendo que comunicações e contatos virtuais não sejam necessários, são, mas não a todo tempo e a todo instante.